Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e hoje eu quero fazer uma exposição do verso 15 ao 21. E amados, eu quero chamar a sua atenção, porque hoje eu vou tratar com vocês um dos temas mais preciosos da fé cristã. Eu vou falar sobre a justificação pela fé, que é uma doutrina bíblica que foi redescoberta na Reforma Protestante, não é uma novidade. Está nas Escrituras, está contemplado tanto em Romanos como em Gálatas. Jesus também toca no assunto. E eu quero compartilhar com vocês, porque a justificação pela fé, ela é a espinha dorsal da igreja. É impossível sermos uma igreja cristã se não entendermos a justificação pela fé, para vocês verem como a coisa é séria, E a partir do momento que uma igreja se desviar da doutrina gloriosa da justificação pela fé, ela se torna uma igreja apóstata, que se afastou da vontade de Deus. É por isso que a minha oração é que o Espírito Santo venha nos encher nessa noite, nos iluminar, para entender o texto sagrado, para entender o porquê fomos salvos, como fomos salvos, e sobre a base do que nós fomos salvos, o que Deus viu em nós, que Ele resolveu nos perdoar. Precisamos entender, a justificação pela fé, ela responde essas questões. E Gálatas capítulo 2, a partir do verso 15, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? Certo que não, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai celestial, nós estamos diante de Ti, Senhor. E para mim é uma grande responsabilidade, ó Deus, estar diante de uma doutrina tão gloriosa que o Senhor registrou através dos Teus servos nas Escrituras e explicá-la, Pai. Eu peço que o Espírito Santo, ó Pai, venha iluminar nossa mente para entender a preciosidade dessa doutrina e que o Senhor venha aquecer os nossos corações através do Espírito Santo, ministrando a cada um que está aqui e a cada um que está assistindo. Ó Deus, fala conosco, fortalece a nossa fé através da Tua palavra. Nós oramos e nos submetemos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Gálatas, nós estamos meditando nessa carta tão preciosa. Gálatas tem o seguinte tema: a liberdade cristã. Nós somos livres em Cristo Jesus. E você sabe que Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, mais ou menos ali, ano 49, anos 50, para as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região, cuja região foram plantadas várias igrejas por Paulo e Barnabé. Qual é o problema dessa carta? Que Paulo
plantou essas igrejas, e quando ele foi embora para outras cidades para trabalhar com plantação, os missionários judaizantes saíram de Jerusalém e foram para a região da Galácia, tentando distorcer o evangelho que Paulo tinha ensinado. E o grande problema dos judaizantes é o grande problema do pensamento hoje. A questão é o seguinte: olha, vocês não são salvos somente pela fé, precisa ter concessão. Vocês são salvos pela fé, mais as obras. Vocês são salvos pela fé, segundo os judaizantes, e também mais a circuncisão. Vocês são salvos pela fé, mais observar as regras alimentares dos judeus. Vocês são salvos pela fé, mais a observância dos dias sagrados dos judeus. E Paulo falou: não, ninguém é justificado mediante a lei, mas mediante a graça, mediante a fé. A fé, a graça de Deus é suficiente para nos salvar, e Deus não precisa de concessão. Ele não vê nada em nós que venhamos a merecer a salvação. Então, Paulo está defendendo a seguinte tese: olha, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Acabou, não é graça e mais alguma coisa. O grande problema do pensamento religioso no tempo de Paulo e nos dias de hoje é esse jeitinho de dar um jeito para Deus. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor me salvou, mas eu preciso fazer algo, eu preciso promover algo, eu preciso participar dos meus rituais para merecer a salvação. E Paulo, ele desmonta essa argumentação dizendo: não, vocês são salvos pela graça mediante a fé, e ninguém vai ser justificado pela lei. Então, gente, o problema dos judaizantes é o problema hoje também no pensamento religioso. Gálatas capítulo 2, o que nós vimos até aqui? Verso de 1 a 10, nós vimos a unidade e a pureza do evangelho. Versos de 11 a 14, nós vimos o erro de Pedro. Pedro cometeu um erro fatal e Paulo teve que corrigi-lo publicamente. E hoje eu quero ver com vocês, verso 15 a 21, a justificação pela fé. Depois que infelizmente Paulo teve que corrigir a Pedro pelo seu equívoco, o apóstolo Paulo introduz a gloriosa doutrina da justificação pela fé dentro desse conflito. É aqui que Paulo vai nos apresentar essa doutrina que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, precisamos entender. Precisamos entender. Agora, deixa eu te apresentar, olha só como essa doutrina é tão importante, como foi importante na história da cristandade. Por exemplo, Martinho Lutero, que fez 2 comentários de Gálatas em tempos diferentes, ele referiu-se à doutrina da justificação como o principal, o mais importante e o mais especial artigo da doutrina cristã. Ele chegou a dizer que, se o artigo da justificação for alguma vez perdido, toda a verdadeira doutrina ficará perdida. E é essa doutrina que reacendeu no coração de Martinho Lutero, quando ele trouxe a proposta para a igreja voltar ao evangelho. Então, a justificação pela fé não é uma invenção de Lutero, mas a reforma protestante redescobriu essa doutrina que foi sufocado pelas obras. Esse que é o problema. O pastor John Stott, o pastor britânico John Stott, que é considerado um dos maiores intérpretes da Bíblia do século passado, ele tem razão ao dizer, olha o que ele falou, interessante. A justificação, ela é central na mensagem da epístola, fundamental no evangelho pregado por Paulo e realmente essencial no próprio cristianismo. Olha só o que ele escreveu: ninguém pode jamais entender o cristianismo sem entender a justificação. Se nós não entendemos a doutrina da justificação pela fé, nós não vamos entender nada de cristianismo. E se entendermos algum cristianismo, é um cristianismo que foi adulterado. Porque o cristianismo original de Deus, assim falando, ela é contemplado com a doutrina chamada justificação pela fé.
Um outro comentarista norte-americano, Risby, ele destaca que esta é a primeira vez que o termo justificação aparece na epístola. E provavelmente nos textos de Paulo, uma vez que Gálatas deve ter sido a primeira carta escrita de Paulo. A grande pergunta é, aí ele usa uma pergunta de Jó, capítulo 9, verso 2. Como pode o homem ser justo para com Deus? Como? E a resposta é clara, e ele usa a resposta de Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Este conceito, diz o comentarista, é tão vital que 3 livros do Novo Testamento o explicam para nós. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Romanos explica o significado da expressão o justo. Gálatas explica a expressão viverá. E Hebreus, a expressão pela fé. Olha só, diante dessa introdução, eu quero chamar sua atenção para a exposição do texto. Porque nós precisamos entender intelectualmente a justificação pela fé, e isso só vai fazer sentido na nossa fé, na nossa vida, se nós entendermos. Se você entender a profundidade, a altura e a extensão dessa doutrina, você vai sair dessa igreja aqui hoje à noite amando mais ainda a Deus. Amando mais ainda a Deus. Deus, olha o que o Senhor fez por mim, sem que eu mereça. Com esse sentimento, eu quero te chamar sua atenção para a exposição do texto. Olha o verso 15. No verso 15 diz assim: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Só lembrando que aqui Paulo, ele continua um argumento diante daquela bronca que ele deu em Pedro. Ele deu uma bronca em Pedro ali, verso 14, e aqui no verso 15, ele começa a fundamentar a sua bronca diante de Pedro e dos outros judeus que estavam ali na igreja de Antioquia. E quando ele fala nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, ele está falando o seguinte: olha, os gentios, eles são pecadores, porque eles não conhecem a revelação da lei. Mas também, nós judeus também somos, porque nós fomos informados. A diferença entre o judeu e o gentio é que o judeu, ele é um pecador informado. Mas o gentio também é um pecador, mas que ainda não teve acesso à lei de Deus. Mas também, de maneira geral, também é um pecador. Mesmo aqueles que não têm acesso à lei de Deus, mesmo aqueles que não conhecem o caráter de Deus na lei, também, diante de Deus, são pecadores. Mas o problema é que os judeus também eram pecadores, por serem conhecedores da lei. Mas daí, no verso 16, que é um dos textos mais profundos da Bíblia, se eu fosse você, eu grifava, ele diz assim: sabendo contudo, já que todos são pecadores, judeus e gentios, sabendo contudo, verso 16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Por 3 vezes nesse versículo, Paulo declara que a salvação é somente mediante a fé em Cristo e não pela lei. O que Paulo quer dizer aqui? É o seguinte: olha, os gentios, eles são pecadores. Eles não conhecem a lei, eles vivem de qualquer maneira. Mas nós judeus também somos pecadores, mas pelo fato do privilégio que temos de conhecermos a lei, não significa que nós somos justificados pela lei. Não significa que nós fomos perdoados por conhecer a lei e eles não foram perdoados. Não significa. Agora é interessante que quando ele fala assim, o homem não é justificado, ele está falando da raça humana, homem e mulher. Ele está dizendo o seguinte, de maneira geral: nenhum homem, nenhuma mulher é justificado diante de Deus. Depois ele traz de maneira pessoal, quando ele diz assim: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, homens e mulheres não são justificados pela lei. E nós também, de maneira pessoal, conhecemos a lei, mas também não somos justificados pela lei. E depois ele fala de maneira universal: ninguém
Ninguém vai ser justificado pela lei, seja judeu, seja gentil, seja hebreu ou seja estrangeiro. Ninguém vai ser justificado pela lei. Nem homem nem mulher, nem judeu nem gentil. E Paulo se coloca, nem nós. Nem nós. Agora, gente, a palavra justificado, eu chamo a sua atenção. Essa palavra grega, basicamente judicial, descreve um juiz declarando como não culpada uma pessoa que está sendo acusada e, portanto, está sendo inocentada perante a lei. Justificação é isso. Justificação é nós diante do tribunal de Deus. E Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós estamos aquém da lei que Ele estabeleceu. E mesmo assim, Ele resolve, depois eu explico isso, Ele resolve nos inocentar. Nós estamos no banco dos réus. Deus é o supremo juiz. Estamos diante do seu tribunal. E por algo que nós saberemos, nós vamos saber aqui, Ele resolve nos perdoar. Ele resolve retirar nossa culpa. Ele resolve retirar a pena da lei que estava sobre nós. Isto é justificação, absolvição. Os crimes foram retirados dos nossos ombros. Os nossos pecados, a nossa culpa foram retirados. E por base de algo maravilhoso que depois eu explico. Então, num conceito bem simples, para você sair daqui sabendo, justificar significa declarar justo. É Deus olhando para mim e para você e dizendo assim: a partir de hoje, eu declaro que você é inocente, você está justo. Eu arranco de você a penalidade da lei. Eu arranco de você a culpa da lei que está sobre você. Eu arranco de você. A partir de hoje, você é um justo, é justa, você foi inocentado. Isto é justificação. Agora, sabe o que é interessante? Consultando os teólogos da Bíblia de Estudo de Genebra, eles colocaram um ponto muito interessante. Olha só o que eles escreveram. Todavia, se nenhum ser vivente e justo diante de Deus, como pode haver esperança de sermos declarados justos, sendo Deus o juiz cujo veredito é definitivo e justo? Ele também é o Salvador, que pode providenciar libertação do seu próprio julgamento. E eles escreveram: a justiça de Deus é revelada não apenas como exigência dele, mas também como seu dom. Esse dom veio finalmente por intermédio do Messias. Qual é o problema? Que nós estamos diante de um Deus santo, que estabeleceu uma lei santa e perfeita, e por causa da nossa incompetência, por causa da nossa incapacidade, nós somos réus, porque nós não conseguimos cumprir essa lei. E por não cumpri-la, estamos no estado de condenação, por causa da nossa incompetência, da nossa incapacidade. Mas Deus, Ele providenciou uma dádiva diante do Messias, para que a penalidade da lei não fosse sentenciada sobre mim e sobre você. É por isso que ele diz que as obras da lei. Quando ele fala assim que as obras da lei ninguém será justificado, Paulo se refere especificamente àquelas obras que fazem distinção entre judeus e gentios. O que estava pegando ali em Gálatas? Era a circuncisão. Os judaizantes pensavam que era justificado por causa da circuncisão. Por causa das restrições alimentares, tinha certos alimentos que os judeus não podiam comer no Antigo Testamento. Por a observância dos sábados, as festas religiosas. Contudo, os ensinos de Paulo abrangem todas as tentativas humanas de esforço para merecer a salvação por meio das obras. O grande problema das obras da lei é que as pessoas, de maneira orgulhosa e soberba, pensam que merecem a salvação porque pensam que estão cumprindo a lei perfeitamente e não estão. Esse é o problema.
Mas a soberba, não, eu guardo a lei, eu fui circuncidado, eu guardo os dias sagrados, eu me abstenho de alimentos, então por causa disso, eu mereço. Eu tô sendo justificado pelas obras da lei, e Paulo está gritando, não, você está enganada, ninguém é justificado por causa da lei. É por isso que ele fala que ninguém será justificado, ninguém pode obedecer à lei completamente. Logo, observâncias tais como a circuncisão não pode resultar num relacionamento correto com Deus. Aqui que está o problema. Muitas pessoas que foram circuncidadas, muitas pessoas que se abstinham de alimentos, pensavam que por causa disso tinham um relacionamento correto com Deus. E Paulo está dizendo, vocês estão enganados. Vocês pensam que tem um relacionamento correto com Deus por tentar cumprir a lei? Não. Vocês não são justificados e vocês não têm um relacionamento correto com Deus. Só tem um relacionamento correto com Deus é quem depositou a fé no Messias. No Messias. Para se obter isso é necessário algo diferente da lei, o qual Deus providenciou mediante o dom da justiça e do sangue da expiação de Cristo. A fé é confiar no mérito de Cristo diante de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não é justificado pelas obras da lei. Você é justificado mediante a fé no Messias. Alguém veio do céu como nosso representante, como nosso fiador, que cumpriu a lei por nós de maneira perfeita, e levando sobre ele as penalidades da lei que estava sobre mim e sobre você, a penalidade da lei foi jogada sobre ele. E a fé é confiar no mérito de Cristo, porque Cristo foi a única pessoa que pisou nessa terra, que cumpriu a lei de maneira perfeita. Ele foi o único. Ele satisfez a expectativa de Deus, cumprindo a lei santa de Deus de maneira perfeita. Jesus não é réu, nós somos. Mas Jesus não é réu. Agora, gente, fé é confiar no mérito de Cristo. Olha só, fé, eu já tive esse pensamento errado. Fé não é a mão do humano estendida. Deus, ele estende a sua mão com a graça e nós estendemos a mão para Deus como se fosse a nossa fé. Não, sabe o que é fé? Fé é receber um presente, é estender a mão para receber um presente de Deus. Não é estender a mão para alcançar a mão de Deus, porque afinal de contas eu estou usando a minha fé, eu estou me esforçando para chegar até Deus. Não, isso não é fé. Fé é estender a mão para receber um presente. Como um mendigo recebe um pão, assim é a nossa fé, estendendo a mão para Deus para receber um presente chamado justificação. Então é isso, gente. Nós éramos culpados. Deus, Supremo Juiz, resolveu retirar de nós a penalidade da lei e nos declarar justos. Você está inocentado. Você está livre da culpa. Você está livre da penalidade da lei que estava sobre você. Eu estou retirando. Mas olha só, verso 17, ele continua o argumento dele assim: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? Certo que não. Sabe o que Paulo está dizendo? É o seguinte: nós fomos justificados. Só que não significa que agora que nós fomos justificados pela fé, que nós temos direito de viver no pecado. Porque qual era a crise dos judaizantes? A calúnia dos judaizantes contra Paulo era o seguinte: olha, Paulo está ensinando essa doutrina, e essa doutrina está dando licença para as pessoas viverem no pecado. Já que ninguém é justificado pela lei, mas pela fé, então significa que as pessoas têm direito para pecar? Paulo está dizendo, lógico que não. Lógico que não. Nós fomos justificados, mas nós não temos o direito de viver, de continuar no pecado. Aí ele fala de Jesus. Assim que Jesus ensinou a justificação, se isso fosse verdade, como os judaizantes estão dizendo, Jesus seria o ministro do pecado. E Paulo, ele diz assim bem grande: não é isso. Nós fomos justificados por Deus e não pela lei, mas isso não significa que eu preciso continuar vivendo no pecado para o pecado.
Já que a lei, ela me confronta, apontando o meu pecado, mas eu fui justificado, não significa que eu devo viver no pecado e para o pecado. E Jesus não ensinou isso, porque senão ele seria ministro do pecado. Por exemplo, o pastor John MacArthur, lendo esse texto, ele escreveu assim: a lógica incontestável de Paulo condenava Pedro, porque por meio de suas ações, ele havia de fato feito parecer como se Cristo estivesse mentindo. Esse pensamento é absolutamente condenável e forçou Paulo a utilizar a mais forte negativa grega: é certo que não. Jesus não é ministro do pecado. E nós não fomos justificados para ter licença de viver no pecado, já que a lei nos confronta e nos fere, e a justificação me alivia, não significa que eu devo viver no pecado. Não significa. Mas olha o verso 18. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Quando ele fala assim sobre edificar, ele está falando o seguinte, sobre voltar para a lei. Se volto a edificar aquilo que destruí, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu destruí esse pensamento, porque eu pensava também que eu era justificado pela lei, mas não, eu fui justificado pela fé. Agora, se eu voltar a ter esse pensamento, eu a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu vou estar caindo no mesmo buraco, eu vou continuar com o mesmo pensamento errado, pensando que eu seria justificado pela lei. Por isso que ele fala: aquilo que destruí é o falso sistema da salvação pelo legalismo, conforme os judaizantes criam, foi abolido pela pregação da salvação apenas pela graça, mediante a fé. E Paulo está dizendo: olha, eu não posso voltar a edificar aquilo que eu destruí, eu não posso edificar esse pensamento errado que eu sempre tive, porque ninguém é justificado pela lei. Porque se for, eu continuo transgressor, porque eu não consigo cumprir perfeitamente a lei. Olha o verso 19 na sua Bíblia. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Quando ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, ele está dizendo da condenação da lei. Olha, eu morri para a lei no sentido que a penalidade da lei que estava sobre mim foi removida. Foi removida. E agora eu estou a fim de viver para Deus. A minha culpa foi removida. E agora eu estou crucificado com Cristo. O que ele quer dizer? Que na cruz, Jesus morreu por nós, assumindo a penalidade da lei que estava contra mim e contra você. Jesus, que cumpriu perfeitamente a lei, ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, foi cravado em Jesus na cruz. E ele morreu por nós pagando a nossa pena. Ele morreu por nós pagando o nosso crime. Ele morreu como nosso representante, como nosso fiador lá na cruz do Calvário. E por isso ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Porque o problema da lei, quem resolveu não fui eu, mas foi o meu Senhor que resolveu por mim, lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Agora, eu te apresento uma outra doutrina que vem junto com a justificação pela fé. É a doutrina, guarda isso aqui, é a dupla imputação. O que é a dupla imputação? Olha só. Preste atenção, sabe o que é a dupla imputação? Nós estamos familiarizados com a palavra amputação, que é tirar. Imputação é colocar na conta. Qual foi a dupla imputação? Foi colocado na conta de Jesus os nossos pecados, de todos nós. Os nossos delitos. Porque como eu falei, ninguém consegue se justificar perante a lei, porque não consegue cumprir a lei. E por causa da nossa incompetência, os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. Ele assumiu por nós. E a justiça de Jesus, a justiça perfeita dele,
foi depositada na nossa conta. Foi uma troca. Isso é chamado de imputação. Os nossos pecados, por causa da lei, foram cravadas em Jesus. E a justiça de Jesus foi atribuída a nós. A nós. É por isso que nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Porque Ele assumiu os nossos crimes. Ele assumiu o nosso pecado. Por isso, podemos dizer, estou crucificado com Cristo. Jesus resolveu o meu maior problema. Ele assumiu os meus pecados na cruz do Calvário. E sem merecer, Ele me deu, Ele atribuiu a mim a justiça que Ele fez na cruz. No entanto, o mérito não é meu, o mérito é dEle. Porque Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. Amém, gente? Está fazendo sentido? Essa é a doutrina da dupla imputação. Aí verso 20, outro texto maravilhoso para você grifar na Bíblia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu velho ser foi sepultado na cruz. O meu velho ser está morto com Jesus lá na cruz, tendo sido crucificado com Cristo. O novo ser do cristão tem o privilégio agora da habitação de Cristo, fortalecendo e vivendo por meio dele. E ele diz, a si mesmo se entregou por mim. Ele está falando do amor de Cristo. Ele escolheu assumir os meus pecados e morrer por mim. E morrer por mim. Aí aqui tem uma outra doutrina, que eu não vou me aprofundar. Quem sabe domingo que vem eu me aprofundo. A doutrina da união com Cristo. Então a doutrina da justificação pela fé, ela tem como desdobramento a doutrina da dupla imputação, que já expliquei, e a doutrina da união com Cristo. É comum falar da união com Cristo em dois sentidos. Primeiro, a união com Cristo significa que Ele nos representa em sua morte e ressurreição. Entende-se por isso que Cristo expiou nossos pecados e nos garantiu a salvação. Nós estamos unidos com Cristo. Segundo, a união com Cristo é uma unificação vital com o Salvador, pois Jesus está presente com o cristão. O Senhor, por meio do Espírito Santo, vive em íntima comunhão com os que lhe pertencem. E os cristãos retiram suas forças para viver a partir dessa união efetiva. Nós estamos unidos, ligados em Cristo, porque Ele morreu como nosso representante. Agora, gente, tome cuidado, que alguns círculos religiosos, eles olham para esses textos, e alguns círculos religiosos construíram uma heresia chamada a impecabilidade do cristão, que o cristão não peca mais. Não é isso que Paulo está ensinando. Nós continuamos a lutar contra os nossos pecados. A questão é o seguinte: a justificação retirou de nós a penalidade da lei. Mas agora a gente está numa estrada chamada santificação. Na santificação, Deus ele vai tirando o poder do pecado. E na glorificação, quando Jesus voltar, Jesus vai tirar de nós a presença do pecado. Mas com a justificação, já foi retirado a penalidade da lei contra nós. E agora, na santificação, nós estamos sendo livres cada vez mais do poder do pecado. Mas um dia, Deus vai tirar de nós a presença do pecado. A presença do pecado. É por isso, isso só acontece quando nós estamos unidos com Cristo. Verso 21. Paulo ele termina dizendo assim: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Já que Jesus morreu como nosso representante, e já que Deus jogou nele toda a nossa penalidade, se alguém ainda tenta se justificar mediante a lei, significa que Jesus morreu em vão. E Paulo está dizendo, não, eu não anulo a graça de Deus. Graça de Deus é um presente que Deus nos deu sem a gente merecer.
E ninguém é justificado mediante a lei, porque se fosse pela lei, se tivéssemos a capacidade de cumprir a lei, Jesus teria morrido em vão, ou ele nem precisaria morrer. Porque a ilusão de cumprir a lei na tentativa de agradar a Deus leva a pessoa à ilusão de estar sendo aceito por Deus. E nós só somos aceitos por Deus quando Deus vê o mérito de Cristo na cruz. Que Jesus morreu na cruz para assumir os nossos pecados. Deus, como juiz, resolveu lançar nossa penalidade sobre Cristo. E Cristo recebeu toda a nossa penalidade, porque Ele foi o único que cumpriu a lei de maneira perfeita, o único que satisfez as expectativas de Deus e o único que estava habilitado para morrer por nós. E aí, os nossos pecados foram imputados em Jesus, a justiça de Cristo foi imputada em nós, e isso nos unificou a Jesus. E podemos dizer: estou crucificado com Cristo, porque Ele levou meus pecados na cruz. Gente, eu consultei um documento bem antigo chamado Confissão Belga, que é uma confissão de fé. O artigo 22, falando sobre a justificação pela fé em Cristo, diz assim, olha que coisa linda, olha como é claro, diz assim: cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração a verdadeira fé. Essa fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Aí, olha que interessante que eles escreveram: pois das duas a uma, ou não se acha em Jesus Cristo, tudo que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele. Então, aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Nós encontramos tudo o que precisamos, encontramos em Jesus, porque a sua salvação foi eficaz e foi completa, porque Ele assumiu todas as nossas penalidades. Amém, gente? Esta é a justificação pela fé. Eu espero que com a minha limitação você tenha entendido essa doutrina. Mas olha só, eu não posso parar aqui sem fazer algumas aplicações. Eu quero tirar 5 lições desse texto de Gálatas de 2, capítulo 2, de 15 a 21. 5 lições, guarde isso aqui no seu coração. Guarde isso aqui no seu coração, porque essas lições têm a ver conosco. 5 lições. Primeiro, a justificação é uma doutrina essencial da fé cristã. Essencial. Que todo discípulo precisa entender. A justificação é uma doutrina evangélica revelada por Deus e não descoberta pelo homem. Tanto judeus como gentios são salvos da mesma maneira, não pelas obras da lei, mas pela graça de Deus. Precisamos entender isso. Eu comento de novo com John Stott. Ele diz que a palavra justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais. É exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Na Bíblia, essa palavra significa o ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual Ele coloca diante de si o pecador. E ele continua, não apenas perdoando ou isentando da culpa, mas também aceitando e tratando como justo. Além de Deus nos perdoar em Cristo, Ele nos aceita como justos, como perdoados, porque um alto preço foi colocado sobre Jesus e nós fomos considerados justificados. Olha que interessante. Um teólogo chamado Erickson, falando sobre a doutrina, ele escreveu assim: concluímos que a justificação é uma ação forense ou declarativa de Deus, como a de um juiz absolvendo um acusado. Então pensa, gente, pensa num tribunal, um juiz diante de um réu, de um criminoso, e o juiz resolve falar assim: seu crime foi retirado.
Você tem várias acusações contra você, mas a partir de hoje eu te considero inocente. E bate o martelo, você está livre. Aí o réu pergunta, mas por que o senhor está fazendo isso? Porque uma pessoa perfeita está assumindo os seus crimes. O réu responde, quem é essa pessoa, senhor juiz? Excelentíssimo, quem é essa pessoa? O meu filho. O meu filho está assumindo os seus crimes, os seus pecados. Eu estou imputando os seus crimes nele. E ele vai imputar em você a justiça dele. Eu estou fazendo isso por você. Isto é justificação. Justificação. Agora, gente, a justificação é um ato, não é um processo. Ninguém é mais justificado que o outro. Não existe cristão mais justificado que o outro. Todos nós somos justificados. E não é um processo. A justificação tem na morte de Cristo a causa meritória. Ninguém é justificado porque merece. A causa meritória está na morte de Jesus. Não somos justificados. Guarda isso aqui, guarda essa frase, gente. É essa frase aqui que me fez entender muita coisa na minha vida cristã. Não somos justificados por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós. Deus fez por nós. Deus fez por nós. A única obra que Deus aceita, preste atenção, a única obra que Deus aceita como base da nossa justificação é a obra de seu Filho na cruz do Calvário. É a única obra que Deus aceita como base da nossa justificação, é aquilo que Jesus fez no Calvário. Não é aquilo que eu fiz, não é aquilo que eu faço. Eu não sou justificado porque eu sou evangélico, porque eu sou protestante, porque eu sou batista. Eu não sou justificado porque eu sou bonzinho, sou eticamente aceitável na sociedade. Não, essa base para Deus não presta. Essa base para Deus é base de criminoso, é base de pecador que tenta se esconder. A base que Deus considera é aquilo que Jesus fez, não aquilo que nós fazemos na nossa vida inteira. A justificação tem na fé sua causa instrumental. Deixa eu explicar para você. A fé não é a causa meritória, mas a causa instrumental da justificação. Deixa eu explicar isso para você. A fé não é a causa meritória, porque senão seria a obra, gente. Se eu falar assim, olha, não, eu sou salvo por causa da minha fé. Por causa da minha fé, eu sou salvo. Então parece que as pessoas têm fé na fé, né? É fé na fé. Não, se não fosse a minha fé, eu acho que Deus não teria me perdoado. Não. A causa meritória não é a nossa fé. A nossa fé é uma causa instrumental. Essa fé é a capacidade que Deus nos deu para crer em Jesus. Isso não vem de nós. É dom de Deus, diz Paulo em Efésios 2. Porque se fosse nossa, a minha fé seria uma causa de merecimento. Não, foi a minha fé que resolveu isso. Não. A fé é uma causa instrumental. É a fé que Deus me deu que derrubou as escamas dos meus olhos para ver. É a fé que Deus me deu que derrubou os tampões dos meus ouvidos para ouvir. É a fé que Deus me deu que abriu o meu coração duro para entender o que Deus quer da minha vida. A fé é uma causa instrumental. Então, gente, lembre-se disso. A justificação é uma doutrina essencial da fé cristã. Lição número 2. A justificação é a maior necessidade do homem. A justificação é a maior necessidade do homem. A maior necessidade do homem, do ser humano, não é a saúde, não é o prazer, não é a riqueza, não é o conforto, não é o poder, mas a salvação. As pessoas podem ter tudo isso e estão fatalmente perdidas. As pessoas pensam que estão desfrutando coisas boas aqui e que continuarão na vida além. Engano, estão fatalmente perdidas. A maior tragédia do ser humano não é a pobreza, não é a doença, não é a morte, mas está separado de Deus para sempre. E a justificação veio resolver isso. Por que a justificação é a maior necessidade do homem? Pensa comigo. Por quê? Primeiro, porque o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo.
O homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Segundo, porque o homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. Terceiro, porque o homem é filho da ira e não pode alcançar o favor de Deus por si mesmo. Filho da ira porque o ser humano está separado de Deus. E quarto, porque o homem é imperfeito e não pode cumprir a perfeita lei de Deus. É por isso, gente, que a justificação é a maior necessidade do ser humano. Terceiro, a justificação é recebida pela fé e não pelas obras. Paulo refutou os judaizantes mostrando que a justificação não se dá mediante os preceitos da lei, mas por intermédio da fé, confiando em Cristo. Presta atenção, não somos salvos por observar a circuncisão ou abstinência de alimentos. Não somos salvos por guardar dias sagrados ou participar de festas religiosas. Não somos salvos porque fomos batizados quando criança ou quando adulto. Por isso Paulo disse que ninguém é justificado pelas obras da lei. Eu concordo com as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim, presta atenção. Ele diz assim, nunca ninguém foi justificado pelas obras da lei, uma vez que a lei exige perfeição. E nenhum homem é perfeito. Aí olha só o que ele disse, a lei revela o pecado, em vez de tirá-lo. A lei é como uma radiografia, mostra o tumor, mas não é o bisturi que o remove. A lei é como um prumo, que mostra o muro torto, mas não o levanta. A lei é como uma lanterna, mostra o obstáculo do caminho, mas não o remove. O propósito da lei é servir-nos de aio, que nos toma pela mão e nos leva a Cristo. Quando chegarmos em Gálatas 3, a gente vai entender isso. A lei, ela mostra a nossa incompetência, ela nos conduz a uma pessoa perfeita chamada Cristo. E a lei mostra o seguinte, olha, você é incompetente, mas alguém perfeito cumpriu isso no seu lugar. Essa pessoa é Jesus. A lei nos mostra a perfeição de Jesus e mostra a nossa pequenez como seres humanos. Lição 4. A justificação é uma doutrina atacada ontem e hoje. Paulo refutou os argumentos falaciosos dos judaizantes que estavam atacando a doutrina da justificação. Qual era o ataque contra Paulo? Primeiro, os falsos mestres acusavam essa doutrina de promover o pecado. Os judaizantes diziam assim, bom, se você não é justificado pela lei e só mediante a fé no Messias, parece muito fácil, então quer dizer então que você tem licença para viver no pecado, sendo que a lei nos confronta? E Paulo falou, não, é certo que não. E muita gente pensa isso, gente. Algumas pessoas com pensamento errado, por uma definição errada, chegam a essa conclusão. Já que eu fui perdoado, fui justificado, significa que eu posso aprontar hoje, porque amanhã o meu perdão está garantido. Não é bem assim. Quem pensa desse jeito, né? Apronta hoje já pensando no perdão futuro, para afinal de contas, Deus já quebrou meu galho no passado, então meu perdão no futuro já está garantido, então eu posso aprontar no presente. Olha que loucura de pensamento, que diabólico, pensamento diabólico. Não, a justificação, gente, provoca temor. Mesmo diante das minhas limitações, provoca temor. E os judaizantes não entenderam isso. Os falsos mestres acusavam essa doutrina de desestimular os melhores esforços humanos, porque na cabeça dos judaizantes era o mesmo da cabeça de muita gente hoje. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que promover? Qual é o ritual que eu tenho que fazer para receber a aceitação de Deus? Qual é a regra religiosa que eu tenho que atender para ter a aceitação de Deus? Qual é o esforço que eu tenho que ter? E Paulo, não, você não precisa ter esforço nenhum. Fizeram isso por você. Jesus fez isso por você. Por exemplo, olha só como a doutrina da justificação é atacada hoje. Doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação, gente, é o seguinte, você morre hoje, mas na próxima vida a sua alma vai encarnar no outro corpo. Aí a pessoa nasce, morre e a alma ela vai pulando de corpo em corpo. E a partir desse processo migratório de corpo para corpo, a pessoa vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando até chegar a alguma coisa, aí tem as diferentes vertentes sobre o que a pessoa se torna. Mas para alguns,
pode dizer que a pessoa se torna salva, porque ela foi reencarnada várias vezes. E Paulo está dizendo, não, nós somos justificados pela fé em Jesus. Nós não somos justificados por uma migração de vidas após vida, vida após vida. Isso é um ataque à justificação pela fé. O que ataca a justificação pela fé? Criação de regras rigorosas para frear o pecado e alcançar a salvação. Tem igrejas evangélicas que creem nisso, que elaboram um postulado de regras, de pode, não pode, e colocando medo nas pessoas, dizendo o seguinte: se você não cumprir isso aqui, você não vai receber a salvação. Ou, se você cumprir isso aqui, é a maior evidência que você é salvo. Regras extra-bíblicas ou diante de textos mal interpretados que são jogados pelas pessoas, em cima das pessoas. E as pessoas, por um pensamento errado, também pensam: não, eu vou ser justificado por cumprir essas regras. Apelos através de campanhas financeiras para alcançar o favor de Deus e ser aceito por Ele. Igrejas que mexem no bolso das pessoas, fazendo campanhas financeiras, ludibriando a fé das pessoas, dizendo: olha, é o seguinte, se você participar da minha campanha financeira durante 7 sexta-feiras e você trazer a sua oferta, você vai ser aceito por Deus, você vai ser abençoado por Deus, 100 vezes mais. E a pessoa pensa que vai ser aceita por Deus por participar dessa manipulação financeira. E a pessoa tem no pensamento o seguinte: nossa, eu estou sendo aceito por Deus porque eu estou fazendo isso, eu estou participando disso. Participar de penitências ou pagar promessas para alcançar alguma graça. Gente, eu fiquei extremamente escandalizado quando eu era novo convertido, há 20 anos atrás. Quando eu vi uma pessoa lá no Nordeste se autoflagelando com chicote, rasgando as costas no chicote. Aí o jornalista falou: por que você faz isso? Não, eu estou pagando pelos meus pecados. Eu estou aqui pagando penitência, pagando pelos meus pecados, porque através do flagelo eu vou ser aceito por Deus. Pessoas que esfolam o joelho, andando quilômetros e quilômetros para receber uma graça de Deus. Pessoas que usam o seu esforço para alcançar alguma coisa de Deus. Essas pessoas não entenderam a justificação pela fé. Que as pessoas já foram abençoadas, porque fizeram algo no nosso lugar. Não somos nós que fazemos. Alguém fez algo por nós. E precisamos crer nisso. Criação de doutrinas que afirmam que o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente para nos justificar. Gente, isso é terrível. Oração pelos mortos. A minha oração, dizem alguns, tem capacidade de salvar o morto que se foi. Então significa que a justificação não é suficiente. A cruz de Cristo não é suficiente. A salvação está na minha oração. Então, se eu lembrar do morto, depois de 7 dias, e orar para aquele morto, a minha oração tem capacidade de salvação e vai iluminar aquele morto e vai transferi-lo do purgatório para o céu. Então significa que a morte de Cristo não foi suficiente. Isso é um ataque à justificação pela fé. Sendo que a justificação diz o seguinte: olha, foi resolvido. O seu pecado não é o vivo que vai resolver em oração. O seu pecado foi resolvido por Jesus na cruz. Entenda isso. Tome cuidado, gente. Há várias doutrinas mostrando que a morte de Jesus não foi suficiente. Isso é uma heresia. Quinto e último, eu termino aqui. A justificação é uma fonte de uma nova vida. E aqui eu não vou muito aprofundar muito, porque domingo que vem eu pretendo entrar na doutrina da união com Cristo, na tentativa de mergulhar um pouquinho mais. Mas a justificação, gente, diante de tudo isso, é uma fonte de nova vida. Em vez de viver no pecado e para o pecado, uma pessoa justificada vive para Deus. Agora preste atenção, em vez de viver, está falando de prática, em vez de viver no pecado e para o pecado, uma pessoa justificada vive para Deus.
Nós continuamos pecadores e lutando contra os nossos pecados. Mas nós vamos fazer de tudo para não viver para o pecado. Porque esse pecado Jesus levou na cruz. E eu preciso renunciá-lo. A justificação abre ao homem o caminho da intimidade para com Deus. Por isso que Paulo fala, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo. Essa vida para Deus é marcada por 4 realidades. Primeiro, o cristão vive para Deus morrendo para a lei. Ele vive para Deus morrendo para a lei em qual sentido? Eu não tenho mais medo da lei. A lei não mais me amedronta. A lei não mais promove sentimento de culpa em mim. Porque alguém perfeito cumpriu a lei no meu lugar. Então eu não vou viver desesperado diante da lei, porque eu sei que eu sou devedor, eu não consigo cumprir tudo isso. Eu não tenho capacidade de cumprir. Por isso eu morri para a condenação da lei, porque alguém melhor do que eu cumpriu a lei por mim. O cristão, por isso que Paulo falou, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O cristão vive para Deus sendo crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Os meus pecados, quebrando a lei, Jesus assumiu na cruz. Eu estou crucificado com Ele, Ele é meu representante. O cristão vive para Deus quando Cristo vive nele. Por isso que Paulo diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, que eu tenho na carne, no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa vida que eu tenho agora, gente, eu vivo para Deus, porque Ele vive em mim. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 6,19, Paulo falou assim, ele estava denunciando um pecado na igreja de Corinto. E Paulo falou assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O Espírito Santo mora em vocês. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Ele habita em vocês. É por isso que ele escreveu em Romanos 14, versos 7 e 8, Paulo escreveu assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu não sou mais dono do meu nariz, eu tenho um dono sobre mim, e eu sou súdito desse dono. Eu não posso fazer da minha vida qualquer coisa. Eu não posso fazer com o meu corpo qualquer coisa. Porque alguém perfeito morreu no meu lugar, me poupando. Então essa vida que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por isso, logo eu estou crucificado com Ele. Porque Ele vive em mim. Amém, gente? Eu concluo com as palavras do reformador João Calvino, quando ele escreveu assim, olha só, abre aspas. Se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se ela é pagamento, então éramos devedores. Se é expiação, então éramos culpados. Se é purificação, então éramos imundos. No sentido contrário, aquele que atribui às obras a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, a sua justiça ou o seu livramento, torna inútil a morte de Cristo. O que Calvino quer dizer aqui? A morte de Cristo foi suficiente para resolver o nosso problema, que é os nossos pecados que estavam nos separando de Deus. Somos justificados pela fé, estamos crucificados com Cristo. Somos livres da penalidade da lei. Fomos livres da condenação. Se você entender a profundidade, a extensão disso, você vai adorar a Deus com mais profundidade. Você não deve nada. Alguém morreu por você, assumindo o seu pecado. É por isso que a gente não precisa entrar em desespero com aquilo que é comum falar. Pastor, será que eu perco a salvação? A resposta é não.
Porque a justificação de Cristo foi perfeita. Ele assumiu os seus pecados do passado, do presente e do futuro. É por isso que Romanos 8:1, Paulo falou assim: não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Por quê? Porque você foi justificado. Os seus pecados foram levados em Jesus, foram cravados em Jesus, foi depositado em Jesus, e Ele assumiu por você. Para quê? Para te dar a salvação e para te dar uma nova vida com Deus. Eu termino fazendo algumas perguntas. Você entendeu a doutrina da justificação pela fé? Porque se você entender, você não vai ficar mais desesperado ou desesperada em cumprir certas coisas na tentativa errônea de ser aceita por Deus. Porque Deus já te aceitou através da morte de Cristo na cruz. Segunda pergunta: você está crucificado com Cristo? Você entendeu que você está crucificado com Cristo e que a sua vida não é mais sua, que existe alguém que mora em você? É por isso que você está tendo novos desejos que não tinha. Você está tendo novas ambições que você nem sonhava que você não tinha. Porque existe alguém melhor do que nós, morando em nós, habitando em nós, gerenciando a nossa vida. Você entendeu que no tribunal de Deus, você e eu, sem merecermos, fomos justificados mediante os méritos de Cristo? Você entendeu que no tribunal de Deus nós estávamos perdidos, mas que Deus, pelo seu amor, resolveu nos livrar, nos justificar, nos declarar justos, mediante os méritos de Cristo, porque Ele assumiu os nossos pecados na cruz, e por isso estamos unidos com Cristo. Amém, gente? Essa é a mensagem que precisa ser resgatada nas igrejas evangélicas. Essa é a mensagem que precisa ser resgatada. E ninguém é salvo, gente, porque foi batizado. Ninguém é salvo porque entrega dízimo. Ninguém é salvo porque tem família na igreja. Ninguém é salvo porque nasceu numa igreja batista, num berço batista. E o meu tataravô era pastor, o meu bisavô era pastor. Não. Nós somos salvos, justificados mediante a fé em Cristo. Se você entender isso, existe salvação em você. E toda a glória é dada a Deus. Toda a glória é centralizada a Deus e não ao homem, porque o homem ele quer fazer, ele quer se esforçar, ele quer ser justificado pelas obras. E Paulo fala: não, ninguém será justificado pelas obras, somos justificados mediante a fé em Cristo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e pensar na sua vida nesse momento, diante dessa doutrina gloriosa. Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele dê essa certeza no nosso coração, porque Ele já fez por nós. Pai amado, nós estamos na Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a lembrar cada dia dessa verdade, essa verdade gloriosa, que o Senhor nos justificou, nos declarou justos, mediante os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque mesmo sabendo que não merecemos, nós te adoramos pelo teu amor incondicional sobre nós, pela tua graça irresistível sobre nós, pelo teu perdão extraordinário sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Livra cada um, Pai, que esteja aqui nessa igreja ou me assistindo, livra, Pai, dessa síndrome das obras da lei, e mostre a eles, ó Deus, a justificação pela fé que o Senhor fez por nós. Nós oramos, ó Deus, e sempre confiaremos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor, e amém.